Olá, meu nome é Josh, e hoje iremos descobrir juntos os 10 lugares inexplicáveis pelos cientistas, mas que existem de verdade pelo mundo. Vocês irão descobrir lugares inacreditáveis, impossíveis de explicar, mas que estão ali. O rio que ferve. Todos nós já ouvimos falar da nossa Amazônia e suas belezas naturais. Mas você sabia que na Amazônia peruana existe um rio que ferve? Pois é, esse rio chamado Xanatinpicha aquece, chegando a uma temperatura incrível de 91 graus Celsius. Praticamente tudo que cai neste rio, literalmente cozinha, somente sendo possível tocá-lo, após uma forte chuva, quando a sua temperatura cai. Até o momento, não existe uma explicação científica para este fato. Algumas razões seriam que este rio fosse próximo a um vulcão ativo, ou que sua atividade termal fosse de origem geotérmica. Mas até agora fica apenas um mistério para a ciência e a humanidade. A Floresta Torta. Existe uma floresta na Polônia, que parece ter saído de um livro de fantasia. Isto porque lá existem cerca de 400 pinheiros, que possuem uma forma peculiar. Estas árvores nasceram com uma curvatura no tronco de 90 graus, todas apontando para o norte. O mais intrigante é que o restante das árvores nasceram normais. Segundo estudos realizados, apesar destas árvores terem este formato diferente, todas elas são saudáveis. Existem diversas teorias para tentar explicar este fato, como OVNIs, força gravitacional, luz solar e até o campo magnético da Terra. Nenhuma destas teorias puderam ser cientificamente comprovada. Até agora o mais provável é que, como esses pinheiros são do ano de 1930, nessa época era comum manipularem algumas árvores, para serem usadas como ferramentas para marcenaria, e tendo em vista que nem todas as árvores foram afetadas, explicaria tal fato. Zona do Silêncio. A Zona do Silêncio é uma área desértica localizada no Novo México. Diversos eventos inexplicáveis ocorrem nesse lugar. Em 1930, um piloto de avião chamado Francisco Sarabia estava sobrevoando uma região ao norte do México próximo à cidade de Ceballos. Assim que o piloto entrou na Zona do Silêncio, o rádio parou de funcionar e os instrumentos do avião funcionavam de forma indevida. O relato do piloto levou a uma pesquisa no local e descobriram que há poderosos campos magnéticos ali. Não houve descoberta do que realmente provoca essa forte interferência eletromagnética. Estudos atraem pessoas do mundo todo. Há até relatos de OVNIs e contatos extraterrestres no local. Até mesmo os formatos das rochas e os animais que existem lá são únicos, não existindo em nenhuma outra parte do mundo. A Zona do Silêncio está localizada na mesma latitude sul do paralelo 30, que é o local do Triângulo das Bermudas e das Pirâmides do Egito. Estes lugares também são considerados misteriosos e sagrados. Luzes de Esdalen. No Vale de Esdalen, na Noruega, desde 1980 relatos que estranhas aparições nos céus durante a noite são vistas por moradores locais. No Vale de Esdalen, são bolas de luzes de cor branca ou amarela que surgem nos céus sem nenhuma explicação. Desde o início das aparições, os avistamentos vêm aumentando exponencialmente, chegando à marca de incríveis 20 registros por semana. Lógico, esses fenômenos atraíram curiosos e pesquisadores do mundo inteiro. Existem estudos que sugerem que podem ser OVNIs, ou até que o local seria como uma bateria natural, pois o local possui muito minério e um rio sulfuroso na região. O fato é que o fenômeno ainda não tem uma explicação, e o mistério continua intrigando a todos. Poço petrificante de Knaresborough. Na cidade de Knaresborough, na Inglaterra, existe um místico poço que converte tudo em pedra. Desde objetos como bicicletas, bichos de pelúcia, até animais mortos, viram pedra. A história conta que uma criança nasceu de uma prostituta, dentro de uma caverna próxima antes do ano de 1500. E que essa criança se tornou uma mulher muito ruim. Essa mulher, ao se tornar adulta, adquiriu incríveis poderes psíquicos e de bruxaria. As pessoas acreditavam até que seus pais eram o próprio demônio. Há relatos que ela previu com clareza o grande incêndio de Londres em 1666, a derrota da Armada Espanhola em 1588, e até mesmo a invenção dos telefones celulares. Conta a história que antes de morrer, o local foi amaldiçoado por ela. De acordo com os estudos científicos, este fenômeno ocorre porque a água deste poço possui uma grande quantidade de minerais. Mas o que não tem explicação é que para estalagmites se formarem, levam centenas de anos, e neste local o fenômeno ocorre em apenas alguns meses. Hoje o local é um grande ponto turístico da Inglaterra, e um mistério sem explicação para os estudiosos. Pedras cantantes. Existe uma rara formação rochosa nos Estados Unidos, que só vale a pena visitar caso o turista leve na mochila 1 ou 2 martelos, não para quebrar ou demolir, mas para fazer uma percussão nas pedras. O Ranging Rocks County Park, na Pensilvânia,
É uma espécie de xilofone a céu aberto, numa área de uns 80 mil metros quadrados, onde as rochas produzem notas musicais quando batucadas por alguma coisa metálica. O som produzido é tão inesperado que nem parecem sair de minerais rochosos. Elas realmente são como ocas e metálicas. O estranho fenômeno tem confundido os geólogos por muitos anos. Vários experimentos foram realizados nas rochas sonoras, mas a razão exata para o som incomum ainda é desconhecida, pois cada pedra individualmente produz tons de baixa frequência inaudíveis ao ouvido humano. Não há uma explicação plausível para este fenômeno por parte da ciência, tendo em vista que ele é único no mundo todo. Mystery Spot. Em 1950, exploradores foram a uma certa região do Michigan e descobriram que suas bússolas não funcionavam em um raio de 90 metros. Esta região ficou conhecida como Mystery Spot Ignace. Simplesmente de uma forma inexplicável, neste local o centro de gravidade é diferente, e as pessoas que lá visitam experimentam sensações únicas. A tentativa do cérebro humano em entender essa sensação causou náusea e enjoos em algumas pessoas. Pessoas e objetos parecem ser puxados em uma inclinação diferente do centro de simetria do corpo. Essas combinações de sensações físicas e uma experiência única fazem do Mystery Spot Ignace se tornar uma grande atração turística. Ainda não existe uma explicação para a causa destes fenômenos. Enquanto isso, o local continua atraindo uma grande quantidade de turistas em busca de uma experiência única, e pesquisadores em busca de uma resposta para esse mistério ainda não revelado. Zumbido de Taos. Existe uma cidade antiga localizada no Novo México, e que hoje faz parte do território dos Estados Unidos, conhecida como a cidade de Taos. Nesta cidade, um inexplicável fenômeno acontece nos mesmos dias e horas. Um zumbido de baixa frequência é ouvido por algumas pessoas. O mais intrigante é que apenas 2% das pessoas conseguem ouvi-los. Este zumbido é tão irritante e angustiante para estas pessoas, que chegaram a fazer uma reclamação formal para explicarem este fato. De acordo com os relatos, estes zumbidos causam tontura, náusea, irritação, insônia e até já foi motivo para suicídios locais. Estudos realizados não conseguiram chegar a uma explicação, já que nem mesmo os microfones mais avançados puderam captar estes ruídos. Quem os ouve, descreve como um motor sendo ligado, e o som é emitido como de baixa frequência, mas com intensidade para provocar diversas reações. Estas pessoas que conseguem ouvir esses sons, passaram por baterias de exames e nenhuma doença foi detectada. Foram levantadas diversas causas, como incomunicação militar de radiofrequência, atividades extraterrestres pois o local fica próximo da Área 51 e o local onde ocorreram os eventos de Roosevelt, fenômenos geológicos e até alguma alteração na atmosfera local. Mas nenhuma destas teorias foram comprovadas até hoje e o mistério permanece. Linhas de Nazca. O conjunto de geóglifos antigos está localizado no deserto de Nazca, no sul do Peru. Essas figuras foram feitas pela civilização Nazca entre os anos 500 a.C. e 500 depois de Cristo, e ocupam uma área de 517 km². Contudo, as linhas de Nazca ainda guardam muitas perguntas sem respostas. Estes desenhos foram feitos através da remoção da camada mais escura do solo, deixando a amostra a parte de baixo mais clara. O local não venta tanto, e isso contribuiu para que os desenhos continuassem intactos até hoje. O que até hoje não se sabe é qual o objetivo da criação destes desenhos e como eles foram feitos de forma tão simétrica. Tendo em vista que somente se consegue ver os desenhos estando no ar ou em algum ponto mais elevado. Já foram levantadas diversas teorias sobre a criação das linhas de Nazca, tais como motivos religiosos, observação e marcação de constelações, comunicação com seres extraterrestres, e outras. Porém, até hoje nenhuma teoria foi comprovada e a busca por uma resposta continua. Triângulo das Bermudas. Ao longo dos anos, o Triângulo das Bermudas, uma área situada no Oceano Atlântico, entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale e as Bahamas, é o cenário para diversas histórias enigmáticas. Essas histórias são sobre desaparecimentos de diversos aviões e embarcações na região sem deixar nenhum rastro. Além do fato do local simplesmente em situações aleatórias provocar confusão nos equipamentos de localização e comunicação. Há quase 77 anos, uma esquadrilha de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceu sem deixar vestígios no Oceano Atlântico. Os aviões decolaram da base de Fort Lauderdale com 14 homens ao todo, na tarde de 5 de dezembro de 1945. O objetivo da missão era simular um ataque de torpedos. No comando da missão, estava o experiente capitão Charles Taylor, que somava mais de 2.500 horas de voo.
Apesar do tempo estar aberto e o céu limpo naquele dia, 90 minutos após a decolagem, o capitão entrou em contato com a torre de controle e informou que as bússolas dos 5 aviões pararam de funcionar e que eles estavam perdidos. Nos relatos oficiais, também foi informado que eles estavam em um lugar estranho e que não conseguiam ver o sol. Os 5 aviões simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Um avião de resgate Mariner foi enviado para realizar as buscas, mas também desapareceu. Esta somente foi uma das dezenas de histórias de desaparecimento repentino de aviões e embarcações na região das Bermudas. Hoje em dia, céticos tentam quebrar a reputação enigmática do local. O fato é que nem eles, os céticos, e nem os cientistas têm as respostas para os casos reais que ocorreram no local. O Triângulo das Bermudas ainda é a região mais misteriosa do nosso planeta, ocupando a primeira posição do ranking. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso é muito importante para continuarmos trazendo vídeos de mistérios e curiosidades para vocês. Até a próxima!